pessoal! Está na hora de mais um Passado da Hora, o programa mais mofado e louco da TV. Hoje é dia de falarmos de uma época tão distante que parece a pré-história. Uma época em que quase não havia celulares e a internet era mais devagar que uma bicicleta sem rodas metida no matagal. Eu estou falando da década de 90. Ah, um belo dia nesta década de 1990. Vou assistir uma corrida de Fórmula 1 com o Ayrton Senna, depois vou jogar uma partida no fliperama e instalar meu Windows 95 no meu poderoso 486 DX266. Ah, meu moderníssimo e pequeno celular telefônico está chamando. Alôzinho? Fala! Sim! A economia vai mal, eu sei. Confisco da poupança. Manifestação pelo impeachment do presidente? Sério? Que época conturbada! Escutem o que a nossa múmia favorita tem a nos contar sobre esses estranhos tempos. O rolo dos anos 90 era uma novela que já vinha desde o final dos anos 80. O dinheiro não valia nada. Os funcionários dos supermercados ficavam remarcando preços pelo menos 2 vezes ao dia. E ninguém sabia quanto ia ser o seu salário no final do mês. Pois os valores tinham de ser corrigidos diariamente. Os anos 90 foram uma época de políticos carismáticos, mudanças na economia mundial e fatores da cultura que rapidamente ficaram ultrapassados. Vai ser difícil falar de arte numa década como essa. Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, nos anos 90, a arte e todas as atividades humanas experimentavam os primeiros lances de uma cultura globalizada, através da internet. E o Brasil? Ned, conta pra gente o que estava acontecendo. A história recente do Brasil normalmente é contada a partir da sucessão dos presidentes da República. Poderíamos falar dos anos 90, começando com Fernando Collor, depois Itamar Franco e depois o Fernando Henrique Cardoso, num período que iniciou com uma inflação descontrolada, planos econômicos que pouco duraram e até a estabilidade da nova moeda, criada em meados da década, o real. Essa década foi marcada pelo barateamento da tecnologia, que fez proliferar uma série de hábitos que hoje parecem comuns. A assim chamada globalização, decorrente do fim da Guerra Fria e da União Soviética. Os anos 90 foram uma pauleira. Confisco de poupanças, o Fernando Collor aloprando, os casos de corrupção no governo. Depois de Collor veio Itamar Franco e o Brasil experimentou estabilidade e crescimento com o Plano Real. A nova moeda, o real, se igualava em valor ao dólar. O ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso. Com o sucesso do plano econômico, ele se elegeu presidente por 2 vezes naquela década. Ned, e o resto? O que rolava no Brasil? Essa época foi marcada pelo desenvolvimento tecnológico que vinha da década de 80. Podemos falar do videogame Super Nintendo, que vendeu 50 milhões de unidades no mundo todo, do processador Pentium da fábrica Intel, o famoso Windows 95, os computadores cada vez mais rápidos e baratos e, é claro, a internet, uma novidade da época, crescendo com seus navegadores, tais como o Opera e o Internet Explorer. As grandes lojas eletrônicas que surgiram, como a Amazon, o eBay, a AOL e o Yahoo. Os celulares encolhiam e se tornavam cada vez mais comuns. As pessoas usavam pagers e PDAs. Surgiu o DVD, as plataformas de game como PlayStation e Mega Drive. Enquanto cientistas falavam de teoria das cordas, do bug do milênio, do clone da ovelha Dolly, do genoma humano, das fotos do telescópio espacial Hubble e da nave Pathfinder. E tudo isso, que parecia eterno e atual, virou história. Ah, globalização! Agora estamos cada vez mais perto! Ramona! Ai, os anos 90 foram o reino da sala da TV. A televisão era a rainha absoluta antes da internet. Absoluta e solitária na cultura nacional. Os programas de TV famosos eram os programas infantis, com desenhos animados como os Thundercats, Caverna do Dragão, os Smurfs, He-Man, X-Men, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Tartarugas Ninjas. Nossa,
Muitos programas feitos no Brasil também criaram moda e o estilo de uma época. Programas como o Show da Xuxa, TV Colosso, Domingão do Faustão, Caceta e Planeta, Um Beijo pros Meninos, Sai de Baixo, Aqui e Agora, Programa do Ratinho, Castelo Rá-Tim-Bum e muitos outros. Ai, um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. Ah, quantas lembranças! Bons tempos! Meus ossos eram mais novos. Mas agora, it's time! Chegou a hora do cara a cara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um Cara a Cara com o Marechal. Hoje com um ilustre desconhecido do passado, que foi espião durante a Guerra Fria. Fala aí, ilustre, como é que foi espionar os anos 90? Todo mundo tinha medo que a qualquer momento a União Soviética ou os Estados Unidos iriam lançar milhares de bombas nucleares. Uma neura total. E o que você fazia naquela época, ilustre? Eu estava espionando o presidente soviético, o Mikhail Gorbachev, que havia feito várias tentativas de abertura política, mas só isso não adiantou. E em 1991 a União Soviética acabou. E foi aí que você ficou famoso, é? Assim como eu? Não. Eu perdi o meu emprego porque os Estados Unidos tiveram que se reinventar. E eu nunca mais consegui ser espião de novo. E eu terminei como cabeleireiro em Pindamonhangaba do Leste. E agora, para terminar, uma última pergunta pessoal, se é que você me permite, né? Você espionava as manicures também, é? Não precisa responder. Adeus, ilustre pedicure, quer dizer, cabeleireiro, digo, espião desconhecido. E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal. O programa onde só eu sou famoso. E o que aconteceu depois do fim da União Soviética? Com o fim da União Soviética, terminou na imaginação do mundo o assim chamado perigo comunista. Essa época ficou na moda o neoliberalismo econômico, regimes onde o Estado pouco ou nada interfere na economia. No Brasil, o Plano Real, em teoria e na prática, bebeu dessa fonte. Acredita-se na privatização de sistemas e serviços que deixaram de ser cuidados pelo Estado e se espera que o mercado regule seu próprio funcionamento, baixando as tarifas alfandegárias e criando, teoricamente, uma competição global de mercados. A economia no Brasil, assim como no resto do planeta, passou a se considerar, bem ao estilo do novo século que se aproximava, como uma aldeia global. Olha, gente, o problema da história recente é que dificilmente notamos quando ela virou passado. Eu, por exemplo, com essa carinha de menina moça, ninguém diz que eu tenho uns 500 anos. Ai, credo, não fale em voz alta. Ah, os anos 90 já são história antiga. Ai, que horror. Que é isso, Ramona? Você ainda é uma musa. Quer saber? Pra relaxar, vamos chamar o Vitor Vitrola. Som na caixa, Vitor. Olá, ouvintes do Passado da Hora. Vamos ver o que se ouvia nos anos 90. Ora bem, o Elvis continua sempre sendo uma escolha óbvia. Mas agora, para o deleite de todos, vamos sacudir o esqueleto, ouvindo a versão de um hit de Popero. Ai, credo, parece um caminhão batistaca. Esmeralda, nosso tempo está acabando. Atenção, velharias, a ampulheta está quase no fim. Voltem todos aos seus lugares. Nos vemos no próximo Passado da Hora. Mas quem demônios é você? Eu sou o Brasil do ano 2090. Eu vim do futuro numa máquina do tempo para lhe falar sobre o que você deve mudar hoje. O que eu devo fazer? Cortar o açúcar e o colesterol.